Olá, galerinha angelical! Aqui quem fala é a Lívia Maris Jepsen. Eu trabalho com a terapia dos anjos no meu site www.mycrystalangel.com. Estamos começando mais um quadro Terapia dos Anjos na Rádio Portal da Ascensão e hoje é domingo, dia 21 de maio de 2017. Hoje a gente vai continuar fazendo leiturinhas para o pessoal, que é super divertido. Se você ainda não mandou suas perguntas, envie para mycrystalangel, com y, @hotmail.com. Todos os shows, os anjinhos escolhem as perguntas do pessoal que está mais precisando e as respostas que vão beneficiar o maior número de pessoas, mas sempre que a gente está ouvindo uma mensagem, não importa a época do ano, mesmo que você esteja assistindo o show um ano depois, a mensagem serve pra gente no momento perfeito que a gente estiver ouvindo aquela mensagem também, porque existe uma sincronicidade angelical maravilhosa e a lei da atração. Então sempre vai servir por alguma razão aquela mensagem que a gente está falando, mesmo que seja para outra pessoa. Antes de entrar nos e-mails de vocês, eu preciso passar uma mensagem sobre esse momento atual que a gente está passando. São muitos conflitos políticos e a energia de medo está muito grande no planeta todo, não só no Brasil. Então eu perguntei para os nossos anjinhos o que eles têm a dizer sobre isso. Os trabalhadores da luz, como a gente, muitas vezes a gente é visto como pessoas alienadas aos assuntos políticos e como se a gente fechasse os olhos para o que está errado no mundo, mas na verdade as coisas não são bem assim. Os anjos, eles não dizem pra gente fechar os olhos para as coisas que estão erradas, muito pelo contrário, né? Mas eles sugerem que a gente use aquela energia que a gente tem, mesmo se for a raiva às vezes ela não serve, né? Mas ao invés da gente usar aquela energia para reclamar daquele problema, para a gente usar aquela energia para a gente manifestar aquilo que a gente quer. Então muitas vezes a gente passa muito tempo reclamando e focando nessas coisas ruins. Mas o que os anjos dizem é que é uma energia muito grande que a gente desperdiça nisso e reclamando a gente não consegue mudar nada, porque a gente só está reclamando, desperdiçando aquela energia e acaba alimentando o problema mais ainda, porque tudo aquilo que a gente dá atenção e dá energia, a gente está alimentando aquela manifestação física. Claro que às vezes a gente não enxerga o que a gente pode fazer para resolver o problema, né? Mas os anjos nos lembram que apenas uma oração já é mais do que suficiente para começar a fazer a diferença. Algo que eu gosto de fazer quando eu vejo alguma coisa errada na TV, no noticiário, seja onde for que estiver acontecendo, eu entro em meditação e eu falo para os anjos o que eu posso fazer, como que eu posso fazer a minha parte. E dependendo do problema que estiver acontecendo, não só de política, seja do que for, vão vir ideias para você sobre o que você pode fazer. Algumas vezes comecei abaixo-assinado, comecei blog de alguns assuntos, algum post que clareia as ideias do pessoal e você pede para os anjos guiarem você. Mas claro que você não vai fazer isso com uma energia de raiva, né? Porque todo post que a gente faz tem uma consequência. Então a gente tem que tomar cuidado com a energia que a gente está botando ali. Você está botando uma energia de raiva, espalhando mais raiva no pessoal, ou você está fazendo aquele post para o pessoal se tocar? Verdade, eu não tinha pensado nisso. Então procura sempre estar enviando uma energia de amor, mesmo que seja um post que a princípio é uma ideia negativa, tenta transformar aquilo no positivo, porque tudo vai ter uma repercussão, tudo que a gente está botando lá fora vai ter uma repercussão e aquela energia vai começar a se multiplicar. A ciência, ela prova hoje, inclusive eu falo bastante do Gregg Braden, porque ele é um cientista, e ele fala nos cursos dele que leva somente 4% de pessoas positivas com uma intenção em comum para fazer a diferença num grupo todo. Então, se tem um grupo de 100 pessoas que está totalmente negativo, levaria só 4 pessoas daquele grupo positivamente vibrando para transformar aquele grupo, já começaria a fazer a diferença naquele grupo. Então, levaria só 4% das pessoas do mundo, e existem muitos trabalhadores da luz. Então, se todos estivessem focando
mais no positivo em como resolver o problema, ao invés de ficar reclamando do problema, pensando no problema, alimentando o problema, a gente já estaria vendo diferenças, inclusive em problemas grandes, como de guerras, de política, de tudo isso que a gente está reclamando. Houve uma época, quando eu ainda morava no Brasil, que havia alguns grupos que meditavam com chama violeta para a paz no planeta. Daí eu lembro uma pessoa na Provida que comentou comigo que tinha visto uma foto de um satélite que tinha um feixe de luz violeta vindo do Brasil. Então, eu não cheguei a ver a foto, mas eu acredito que é extremamente possível isso acontecer, porque a gente manifesta quando tem vários grupos fazendo a mesma coisa, para o bem. Porque quando mais de uma pessoa ora pelo mesmo objetivo, contanto que esse objetivo esteja alinhado com a luz, essa energia da manifestação, ela não soma, mas ela multiplica. Então, a sugestão dos anjos é que se não tiver nada que você possa fazer, se não descer absolutamente nada que você possa usar a sua energia, mesmo assim, você evita a reclamação para não alimentar o problema, porque a gente conhece aquela história que o tigre que vence é aquele que a gente alimenta. E a gente pode orar, sempre a gente pode orar, fazer decretos da chama violeta. Quem não conhece os decretos, tá de graça sempre lá no site mycrystalangel.com. Pega lá na biblioteca dos anjos, imprime, faz aqueles que você quiser, não precisa fazer todos. O importante é só chamar a luz violeta para o planeta, para a transmutação das coisas que estão negativas. E sempre que a gente está fazendo algo pelos outros, aquilo retorna pra gente multiplicado, sempre. Às vezes o pessoal fala assim, como que eu posso ajudar o planeta se minha vida tá toda bagunçada? Mas, gente, vocês não imaginam quando a gente tá ajudando o outro, tá ajudando o planeta e fazendo algo que não é pra gente mesmo, e sem intenção de receber algo em troca, como que tem poder esse Dharma? Como que os anjos te trazem em troca, multiplicado tudo aquilo que você está fazendo pelo outro, de coração, não para barganhar com os anjos e com Deus. Existe inclusive uma promessa do Mestre Ascensionado El Morya, que ele é do raio azul, primeiro raio. Ele diz que toda vez que a gente estiver decretando para a Terra, decretando pelos outros, que ele vai nos ajudar com os nossos problemas pessoais. Então confia nisso e faz pela Terra, porque realmente está precisando. Foi engraçado, uma vez tive uma pessoa me perguntando se ela ia ascender em 2012, durante aquela fase astrológica que a gente estava passando, e ela estava fazendo todo esse trabalho espiritual para evoluir espiritualmente, para virar ciência e tal. E a resposta dos anjos sobre a ascensão dela foi uma pergunta. Eles só perguntaram assim: nesse tempo que você está trabalhando espiritualmente, para crescer espiritualmente, você fez alguma coisa ou alguma oração em prol da humanidade ou do planeta? Ou você só tem feito esse trabalho por você mesma? Então nem precisamos responder mais. Ela deu risada e ficou vermelha. Vamos para as perguntinhas do pessoal, que o pessoal tá ficando ansioso. Continue mandando, a gente faz o possível para responder todo mundo. Se não der nesse show, a gente vai no show que vem. Reparamos, eu cá com os meus anjões, que muitas pessoas fizeram exatamente a mesma pergunta, homens e mulheres. E senti aqui que todo mundo estava precisando da resposta igual, pela lei da atração. Então eu vou responder todo mundo e nem vou citar nomes, porque a pergunta foi igual, vocês vão se reconhecer. Então essa pergunta foi a que mais tinha no e-mail. Vou ter um companheiro ou uma companheira? E algumas das pessoas falaram assim: eu preciso de alguém, eu não consigo alguém, eu preciso de alguém. Então, vou puxar aqui as cartinhas. Então, a maior parte das cartas aqui que eu tô tirando, elas estão falando de uma forma ou de outra sobre a autoestima. Então a autoestima tá atrapalhando todo mundo. Quando a gente tá com a autoestima baixa, a gente pode até manifestar uma pessoa, mas não é aquela pessoa certa, porque ela vai vir tratando a gente do jeito que a gente se trata. E quando a gente tem essa atitude assim de preciso de alguém, é porque tem algo
que a gente não tá feliz com a gente, e daí a gente acha que uma outra pessoa vai consertar a gente. Então a pessoa certa geralmente vem, na maioria dos casos, quando a gente não tá mais nem afim, a gente tá super feliz com a gente mesma, a gente procura fazer as coisas que a gente ama, a gente tá super alegre, super feliz com a gente, falei, eu não preciso de ninguém. Aí sim vem aquela pessoa que também tá feliz, então não fica aquela relação de codependência, né? Então, carta assim de autorrespeito, ter autoconfiança, são essas cartas que estão vindo aqui. Sentir insegurança da parte de algumas das mulheres que perguntaram isso, falando, será que eu passei da idade? Não tem homem suficiente? Que eu vou fazer? Então, sempre quando isso acontece, os anjinhos falam para eu contar alguma história verídica, porque daí vocês veem que é real isso que a gente tá falando aqui. Então, a Kay, ela é uma mulher super resolvida, só que ela tem mais de 80 anos, ela é obesa, ela tem vários problemas respiratórios, ela tem vários problemas de ossos implantados em tudo que é lugar, porque ela teve um acidente muito grande, teve que implantar um monte de coisa, joelho, ombro, anos atrás. Mas ela é muito resolvida e a autoestima dela é muito boa. E ela se aposentou, ela estava bodeada em casa, queria fazer mais alguma coisa, então ela resolveu ajudar num centro que tem idosos lá. Que ela mora com a filha dela, então ela resolveu ajudar lá nesse centro, ajudar os outros idosos, fazer companhia e ajudar eles lá de alguma forma. E aconteceu que lá ela encontrou um outro senhor e ela tá namorando. Então você vê que... E aí ela mudou, no ano passado ela mudou pra morar com ele. Então estão lá em love, com 80 e tantos anos. Então não é o peso da gente, porque ela é extremamente obesa. E é aquela autoestima e aquela autoconfiança que a gente tem que torna aquela pessoa mais atraente. Outra coisa que eu tô ouvindo aqui dizer para muitos de vocês é que a insegurança também faz mudar a personalidade quando você entra num relacionamento. Então, você acabou de entrar num relacionamento agora, daí você tenta se tornar aquela pessoa para agradar aquela pessoa. Mas aquela pessoa se apaixonou por você justamente porque você é diferente dela, né? É muito fácil a gente ver, por exemplo, casais que são totalmente diferentes. Então, um é mais tímido, o outro é super extrovertido, porque em relacionamento a gente aprende coisas um com o outro. Senão fica um relacionamento muito chato quando é muito igual. Então, seja você e ame você do jeito que você é. Não fique encanando com idade, com peso, com nada disso, porque não é isso que faz você se tornar atraente. É você se amar do jeito que você é. Aí eu puxo uma cartinha assim, o que vai acontecer aqui, e daí veio favorable outcome, que significa que você vai encontrar uma pessoa assim e que você está no caminho certo. Faz lá a cartinha que a gente falou do Arcanjo Miguel, pede lá o namorado ou namorada assim, assim, assado, e acredita que aquilo vai vir, não importa a idade que você tem, o peso, nem nada disso. Também insegurança faz a gente ficar meio carente, e carência, como todo mundo sabe, é curva de rio. Então às vezes a gente engana com uma pessoa que não é a pessoa certa, mas a pessoa certa tá aqui do lado da gente e a gente não tá percebendo, porque a gente tá tentando controlar. Então quando você pedir para os anjos, entrega na mão dos anjos e deixa que eles vão trazer, e vai ser uma pessoa que vai vir de um lugar que você nem tá esperando. Mas com certeza vai vir com essa carta aqui de que você vai conseguir o que você quer e que você tá no caminho certo, tá? Continua positivo que vai dar certo, depois me convida pro casamento. Hoje o show deve estar cheio de cupido. A outra pergunta que piscou aqui foi da Luísa, e ela também tá fazendo uma pergunta de amor. Pra resumir a história, tem esse relacionamento que ela gosta de um rapaz, e o rapaz gosta dela já há bastante tempo, só que ele tá num relacionamento difícil, abusivo, e tá com medo da moça, porque a moça fala que vai se matar se ele deixar ela, e a situação tá complicada. Então ela tá perguntando aqui se ela pode orar, ou seria karma ela orar para eles resolverem essa situação, e ela quer saber se ele se acomodou de ficar assim com as duas, enrolando as duas e tal, e se rezando ela estaria mexendo com o livre-arbítrio deles. Então é o seguinte, Luísa, o que os anjos sugerem nessa situação, quando a gente vai orar em situações assim complicadas que estão envolvendo outras pessoas, é a gente fazer, por exemplo, a oração das chamas gêmeas, que está lá no site também, na Biblioteca dos Anjos.
E você pedir para ser feliz no amor nas suas orações, e pedir para ele ser feliz no amor também, mas não citar nomes, não pedir para resolver nem nada disso, porque quando uma pessoa ainda tá com alguém, é porque existe ainda uma razão kármica ali, porque quando uma pessoa quer largar aquela pessoa, ela larga. Se ele não largou ainda, é porque ainda tem alguma ligação kármica ali. Eu não acredito que essa moça vai se matar, eu acredito que ela faz isso mais por controle mesmo, que é uma relação que eu sinto que é um pouco abusiva, assim, não abusiva no sentido de tapa, mas é emocionalmente abusiva, de controle, né? Então esse tipo de coisa é uma forma de controlar o outro e abusar o outro, lógico. Então, você pedindo para você ser feliz no amor, fazer a carta do Arcanjo Miguel lá falando agradeço por me trazer um marido assim, 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 se for esse o homem para você, ele vai vir transformado, ele vai vir limpo para você. Então pede dessa forma e faz a nova oração das chamas gêmeas, que tá lá no meu site. Chama Nova Oração das Chamas Gêmeas na Biblioteca dos Anjos, é de graça, entra lá e pega. E faz, porque ela transmuta karma, ela transmuta várias coisas, porque eu sinto que tem uma relação kármica aí nesse triângulo, e não é de agora, já vem de outras vidas, é isso que eu tô sentindo. Então a melhor coisa que você tem a fazer é isso. E daí os anjos vão trazer uma pessoa para você limpa, se for ele volta transformado do jeito certo, e se não for, eles vão te trazer uma pessoa certa, que aí você não vai nem mais lembrar que esse rapaz existe. Então é assim que os anjos sugerem, porque quando a gente tá entrando nessa situação e orando nessa situação, claro que o ego da gente entra, não tem como, porque a gente tá querendo ficar com aquela pessoa, então mesmo sem querer a gente tá mexendo com o livre-arbítrio deles e pedindo pra pessoa ficar com a gente, né? Então faz isso que você vai ficar muito feliz com essa oração. Também usa as dicas da pergunta anterior que eu respondi, porque elas vão fazer bem pra você também, tá? Não acredito que é uma situação de que ele se acomodou, que ele tá fazendo isso por maldade, mas ele tem uma razão de estar com as duas, e ele tem um certo sentimento pelas duas. Não tô dizendo que ele ainda ame a outra moça, mas ainda tem um outro tipo de dependência emocional ali. Então nem é por mal, mas é por isso que ele tá entalado. Então a chama violeta eu tenho certeza que vai ajudar você muito, e aí você faz ela pra você, pra sua felicidade no amor. Aí eu tirei uma cartinha aqui pra ver qual que vai ser o resultado, e tá, se você fizer essa ferramenta que os anjos te deram, veio 2 de Rafael, que significa que é a melhor carta de amor, é você sendo feliz no amor, com certeza. Então faz isso que eu tô te falando, que você vai ficar muito feliz. É relacionamento sério pra você que eu vejo no futuro. Tem mais umas perguntinhas aqui sobre dinheiro, mas hoje não vai dar tempo, já deu os nossos 15 minutinhos. A gente vai continuar respondendo na semana que vem. Continue mandando as perguntas para vocês. Na fase nova talvez a gente tenha um pouquinho mais de tempo, que o Kaliel vai conversar com vocês. Então a gente tá aqui torcendo para isso. Eu espero que vocês tenham uma semana maravilhosa. Vamos se unir todos juntos pra gente elevar essa vibração do planeta. Nós temos um poder muito maior do que a gente pensa quando a gente está unido, então vamos trabalhar para isso, para todo mundo estar feliz e em paz no nosso planeta Terra. Angel Blessings!